pessoal, sejam todos bem-vindos ao PodPrev, que é o podcast da Previdência BRB. Eu sou Geisiane e estou aqui com o nosso diretor financeiro para falar os resultados de fevereiro. Sandro, seja muito bem-vindo. Olá, Geise. Olá, participantes, tudo bem? Bom, a gente começou já o ano de 2025, né? A gente teve muitas mudanças aí no cenário de investimentos. E, Sandro, a gente teve a inflação no mês de fevereiro com as mais altas da série histórica, digamos assim. Foi um Exatamente. cenário bem diferente e atípico, né, do que estava se esperando. Uhum. Então, para a gente poder começar, conta como que foi, como é que está o cenário atual, como que isso impactou nossos planos, como que isso influenciou o desempenho do mês de fevereiro, para os participantes terem uma ideia. Perfeito. Bom, Geise, e participantes, o que que nós tivemos? Tivemos uma inflação muito alta, né, no mês de fevereiro. Isso não acontecia há 20 anos, né? Então, desde 2003, salvo me engano, quando a inflação de fevereiro ficou acima de 1,5%, nós não tínhamos uma inflação tão alta, né, de 1,31 no mês de fevereiro. Isso fez com que o IPCA do acumulado de 12 meses rompesse a barreira dos 5%, bem acima ainda do teto da meta. Isso realmente tem preocupado bastante o mercado, tanto é que em fevereiro a meta da taxa Selic estava em 13,25 e no mês de março, né, na reunião do mês de março, o Comitê de Política Monetária já subiu a taxa Selic para 14,25. E assim, e ainda não indicou qual vai ser o teto, né? O mercado estima que devemos fechar o ano em 15%, mas assim, ainda não, o Banco Central sinalizou que vai continuar com o movimento de alta, mas não sinalizou em que proporção. Muito provavelmente ele deve seguir o mercado, né, e a nossa aposta também aqui no âmbito da nossa área de investimentos, nós também acreditamos que deva fechar na faixa dos 15%. A Bolsa do mês de fevereiro teve um comportamento, casado com essa questão, tivemos a questão da divulgação de algumas tarifas do governo Trump, isso derrubou as bolsas de uma maneira geral, inclusive a Bolsa Brasileira, no mês de fevereiro, ela caiu 2,64%, uma queda bastante substancial. O dólar teve uma pequena subida de 0,32%, o governo também divulgou o resultado primário das contas públicas do mês de janeiro, no caso, e ele foi até bom, 0,39, ainda longe da meta de déficit zero, mas ainda é uma taxa, é um resultado, pelo menos é um resultado primário das contas públicas não tão ruim, vamos colocar assim, como já se pensou que poderia ter no mercado. A inflação projetada para os próximos meses, ela vai ser bem menor do que a inflação no mês de fevereiro. Está se trabalhando aí, o mercado, segundo o relatório Focus, está estimando uma inflação de 0,56, ou seja, bem menor do que a inflação do mês de fevereiro, e para os próximos meses, abril, maio, né, uma inflação bem menor, 0,48 para abril e 0,37 para maio. Isso dá uma perspectiva aí de pelo menos uma inflação um pouco mais baixa para os próximos meses. Mas mesmo assim, o mercado está esperando uma inflação bem acima da meta, né? Lembrando que o teto da meta, a meta mesmo do Conselho Monetário Nacional é de 3%, e ele estabelece um teto de 4,5%. A expectativa do mercado é uma inflação de 5,65%, ou seja, ela é muito elevada. Por outro lado, pelo menos o dado importante, digamos assim, o dado positivo dessa história toda, se é que a gente pode falar de uma coisa positiva quando uma inflação de 5,65, que é uma inflação alta, pelo menos o dólar realmente ele deve ficar um pouco mais comportado, né? Nós, lembrando, no ano passado ele subiu, rompeu a barreira dos R$ 6, né? E o mercado não está esperando esse patamar atingir novamente esse patamar, né? Então é isso, assim, em termos de cenário, é isso que aconteceu no mês de fevereiro e olhando para frente também, essas são as expectativas de taxa de juros e taxa de inflação. Importante ir acompanhando, né, Muito, muito, muito. O mercado não está fácil, né? O Brasil está sendo muito influenciado por conta das questões tarifárias lá do governo Trump. Isso está afetando todos os países de uma maneira geral. Agora, recentemente, o governo divulgou, tivemos o chamado tarifaço, né? Em onde foram divulgadas diversas tarifas. A China foi
sem dúvida nenhuma, o país mais impactado, o Brasil menos, e isso é positivo para a economia brasileira, mas enfim, ainda não sabemos ainda os desdobramentos. Os próximos meses é que digamos, o mercado vai estudar todas essas Uhum. medidas e, obviamente, aí nós vamos saber dos impactos disso nas nossas contas externas, nas contas públicas, enfim, em todos os resultados da economia brasileira. Por isso que é importante acompanhar aqui o podcast, né? Porque Sim, aí vai acompanhando os mensalmente, resultados. nós estamos aqui mensalmente, né? Exato, Todos os meses, então é importante as pessoas acompanharem. exatamente. E, Sandro, vendo, né, a gente vê esse cenário externo, né, como que isso pode estar impactando nossos planos, resultados, e um outro assunto que eu queria puxar aqui para a gente depois ir para os resultados dos planos, é sobre a estratégia de reclassificação dos títulos públicos e marcação na curva. A gente Ah, comentou nos ótimo. episódios passados sobre Sim, é isso, verdade. para quem está acompanhando a gente, né, sabe que Sim, isso já foi feito, foi aprovado pelo Conselho de isso. Diretoria, uma estratégia que a diretoria está fazendo. Então, assim, só para a gente trazer aqui como essa ação, como que isso afetou o nosso resultado, porque Não, a perfeito. gente comentou que a expectativa era que seria um resultado positivo, que seria melhorar nossos planos, então você comentar um pouquinho para a gente também. Não, perfeito, Geise, você tem razão. Nós tem dois prévios, né? Quem se lembra, né? Nós comentamos da publicação da resolução, nós estávamos estudando e tal. Depois falamos que ela já estava em curso, né? Todo o processo, toda a estratégia já estava em execução. E aí, finalmente, no mês de fevereiro, nós executamos essa estratégia, né? O CD02 é o único plano que nós não, segundo a recomendação do nosso atuário, ele não poderia ter títulos marcados na curva. Por quê? Porque ele é um plano de tiro curto, né? Então as pessoas normalmente do plano CD02, eles optam por resgatar o Uhum, recurso ou para receber num prazo muito curto. Então, como a resolução do CNPC estabelece um prazo mínimo de 5 anos que o título tem que ter de vencimento, no caso, nós optamos por não fazer nenhuma remarcação do CD02. Então, hoje, o CD02 tem 100% dos recursos marcados a mercado. uhum, Né? Ele não tem nada de marcação na curva. Agora, os demais não. Os demais, nós fizemos muitas mudanças. No plano BD01, nós conseguimos remarcar toda a carteira no dia 3 de fevereiro, assim como no CD Metrô e no CD05. E com relação ao CV03, que demorou um pouquinho, porque estávamos dependendo do relatório do atuário, e o CDs, também o Brasília Prévia, então esses ficaram para o final. Então nós, só por volta do dia 19 é que nós conseguimos remarcar. Mas uhum. todos esses planos, BD01, CV03, CD Metrô, CD05, Brasília Prévia e o Regis Prévio, além do PGA, tiveram remarcação de títulos na carteira. E o que é melhor, né? Esses títulos que foram remarcados com taxas acima de 7%. Lembrando que a maioria desses planos, exceto o BD01, que tem uma meta atuarial de Uhum, 4,65 mais IPCA, os demais planos têm uma meta de rentabilidade, um benchmark de IPCA mais 4, né? E nós conseguimos remarcar com taxas acima de uhum, 7%. Né? Então, assim, se você for pegar uma taxa média, por exemplo, o BD01, como ele já tinha um estoque comprado, a taxa média dele ficou ainda na faixa dos 6%. Mas os demais planos, todos com taxas acima de 7%. Isso vai ser muito positivo, principalmente considerando o horizonte de longo prazo. Eu gosto sempre de frisar isso, participantes dos planos que nós administramos. Quando nós olhamos para a carteira dos planos, olhamos sempre no horizonte de longo prazo, ou seja, entregar o melhor benefício possível, a maior reserva garantidora no horizonte de longo prazo. Aí muitas vezes as pessoas ficam agoniadas olhando o curto prazo, né? sim. Como aconteceu, por exemplo, no ano de 2024, mas fiquem tranquilos. Na verdade, nós sempre olhamos no horizonte de longo prazo, né? E isso Sim. foi positivo no ano de 2023, não foi tão positivo no ano de 2024, mas para os próximos anos, com essa marcação na curva, vamos ter uma estabilidade de resultado nos planos para os próximos anos. E isso vai sim gerar um baita retorno para os nossos Uhum. participantes. É importante acompanhar mês a mês, mas é importante considerar, né, Sandra, Sim, a linha esticada, né, que a gente fala, exatamente. que é o prazo maior. E você colocou muito bem a linha esticada, né? Se você for olhar no horizonte de 10 anos,
Por exemplo, os planos mais antigos que nós temos, que é o BD01, o CD02 e o CV03, todos eles batem a meta, né, de rentabilidade. Tanto o BD01, que é uma meta maior, inclusive, de Uhum, 4,65 mais IPCA, o CD02 e o CV03. Você tem uma ideia, Geise, por exemplo, o CV03 ele tem uma rentabilidade acumulada nos últimos 10 anos de 162%. Além de bater o IPCA mais 4, ele supera também a Selic acumulada. sim. A Selic acumulada nos últimos 10 anos foi em 142%, enquanto o CV03 chegou em 162%. Uhum. Então, isso prova que a nossa estratégia, mirando sempre o longo prazo, ela tem sido bem assertiva, bem certeira, e com isso o participante, sem dúvida nenhuma, vai ser beneficiado. Com certeza. E falando em bons resultados, né, a gente Uhum. teve esse cenário positivo, considerando essa remarcação dos títulos. Um outro resultado bom, né, muito satisfatório, foi no BD01, Isso, né, que já exatamente. voltou a ter superávit. Isso. Conta pra gente de quanto que foi, quais as Aham, perspectivas, né, para os próximos meses. Já é um cenário que a gente teve uma evolução muito grande sim, no ano passado, né, do isso. déficit. Então a gente teve Conseguiu reverter o conseguiu déficit, fazer né, uma revisão de muito boa 2023 para para 2024. 24, né? Teve assim, Uhum, um ano, inclusive de 23 a 24, o ano todo de 2024, né? Teve sim. um resultado muito bom e agora esse ano a gente está tendo superávit. Você contar Uhum. um pouquinho para os participantes em É, relação a isso. não, e essa é uma notícia ótima, né? É importante, principalmente os participantes do BD01. Nós fechamos o mês de fevereiro com um superávit superior a 12, um acumulado, tá? Uhum, O do mês foi de 15 milhões de reais, o acumulado 12 milhões e meio de superávit, né? Ou seja, um resultado muito bom. Isso tudo fruta também das estratégias de remarcação, porque também no BD01 nós fizemos remarcação de carteira. Hoje, 92% dos recursos das NTNBs que estão na carteira do plano BD01 estão marcados na curva, ou seja, nós estamos garantindo uma rentabilidade superior a 6% para esse plano para os próximos anos, tá? uhum, E isso vai gerar considerando uma meta de 4,65, ou sim, seja, uma rentabilidade excepcional. E essa diferença de rentabilidade, Geis e participantes do BD01, é que está garantindo, nós estamos até desenvolvendo estudos, né? Aí uma notícia em primeira mão para vocês, nós já estamos desenvolvendo estudos, vendo em que momento esse superávit, esse ganho a mais acima do referencial de rentabilidade, vai gerar o superávit suficiente para nós eliminarmos finalmente a contribuição extraordinária, né? Então, os estudos estão avançados, devemos aí propor para o Conselho Deliberativo nos próximos, ou propor não, melhor dizendo, vamos ter cuidado, né, com isso, que isso pode gerar muitas expectativas. Mostrar para o Conselho Deliberativo em que momento será possível, de repente, nós entrarmos com um processo tanto de aprovação no âmbito da patrocinadora, mas principalmente na Previc, mostrando a sustentabilidade do plano e a possibilidade de eliminação da uhum, contribuição extraordinária. Isso já está em curso, né? Acreditamos aí que no primeiro semestre esses estudos estejam prontos e já devidamente encaminhados para análise, tanto nossa interna aqui, nos nossos órgãos estatutários, como também da patrocinadora também do BRB. E aí vamos poder anunciar em que momento isso será possível sim, retirar a contribuição extraordinária, né? Nós estamos bastante otimistas, principalmente agora que nós estamos aí com uma carteira bastante consistente, já estava consistente, ficou mais consistente ainda, né? 92% dos recursos marcados na curva, né? As taxas acima de 6%, ou seja, isso sem dúvida nos dá uma tranquilidade uhum, para poder falar para os participantes do BD01, agora sim, agora temos aí um horizonte aí que vai nos permitir retirar a contribuição extraordinária. E não é só diminuir, como outros fundos de pensão fizeram, não. Nós vamos retirar 100% da contribuição extraordinária. maravilha. Resultado muito bom, né, É Sandro? Boa verdade. notícia também, tá? Muito boa. Nessa linha, então, que a gente falou do BD, teve algum outro plano, né, ou outros planos que se destacaram em fevereiro, né, em relação à performance? Bom, o plano CV03 foi muito, digamos assim, beneficiado, né, porque como nós só remarcamos a carteira do plano CV03 no dia 19,
do dia 1º de fevereiro até o dia 19, as taxas, as curvas de juros caíram, fecharam bastante. Então, teve uma queda bastante Uhum, substancial. E aí, naquele momento, nós conseguimos fazer a marcação na curva. Tanto que hoje o CV03, 91% dos recursos do CV03 estão marcados na curva, né? E isso fez com que o plano tivesse o melhor resultado do mês nos últimos anos, né? Ele teve uma rentabilidade de 2,03%, superou em muito aí 124% do referencial de rentabilidade. Lembrando que a inflação do mês de fevereiro foi a mais alta dos últimos 20 anos. Então, mesmo com a inflação muito alta no mês de fevereiro, nós tivemos a maior rentabilidade também. O CV03 bateu a meta de rentabilidade do mês de fevereiro, 2,03. uhum. E no acumulado do ano, já está em 129% de rentabilidade acumulada, né? Isso tem feito com que a gente consiga, que nós estamos atingindo aí e recuperando, digamos, o resultado ruim do ano passado, né? Que nós reconhecemos que foi ruim, e nós já explicamos nos prévios anteriores as razões daqueles Uhum, resultados ruins, e já estamos nesse processo de recuperação que vai continuar assim. Nós acreditamos que daqui por diante nós vamos ter bons resultados, tanto no CV03, no CD Metrô, no CD05, no Brasília Prévio. O Resprev continua também indo uhum, bem, enfim, todos os planos muito vão, bem. vão caminhar muito bem. Maravilha. E para a gente poder finalizar, que mensagem você queria deixar para os nossos participantes? Ah, sim. Antes de deixar a mensagem final, eu queria só fazer um outro destaque para o Regis Prévio. Sim, Nós sim. estivemos lá fazendo uma visita nas prefeituras lá do Paraná, onde nós temos acordos, né? Prefeitura, fomos na Prefeitura de Querência do Norte, São Tomé, fomos também em Cruzeiro do Sul e na principal cidade lá do noroeste do Maringá, Uhum, do estado do Paraná, que é a cidade de Maringá, né? E levamos a boa nova, né? Continuamos entregando excelentes resultados, né? No mês passado, o Regis Prev ele bateu 1,18, superou em muito a taxa Selic, sim. né? A Selic ficou abaixo de 1%, né, no acumulado do mês, né? E nós superamos a taxa Selic. Além de bater IPCA mais 4 no acumulado de 12 meses, ele tem superado a taxa Selic. Então, assim, para vocês que são dos servidores de Maringá, São Tomé, Cruzeiro do Sul e Querência do Norte, aproveitem a excelente rentabilidade e a dedutibilidade fiscal que o Plano Regis Prévio proporciona. Então, nós estamos muito satisfeitos com esses resultados, né? Um plano que tem cada vez mais conquistado a confiança Uhum, desses servidores públicos, e nós esperamos que mais servidores públicos dessas cidades possam aderir ao plano e usufruir tanto dessa rentabilidade como também do benefício fiscal, né? Dado que o plano, por ser debitado na conta corrente, desculpa, no contra-cheque, né? sim. Então gera uma dedutibilidade fiscal na fonte para os servidores dessas cidades, né? Então esse é um ponto bastante positivo. E a perspectiva, né, final que nós temos é que com essa remarcação toda, dessa estratégia de remarcação da carteira dos planos, onde a grande maioria agora tem os seus papéis, as suas NTNBs marcados na curva, isso vai gerar essa estabilidade de resultado, né? E o que é melhor, né? Uma estabilidade de resultado bem acima do referencial de rentabilidade para os próximos anos. Então, continue acreditando, continue aportando seu recurso e confiando na nossa Sim. gestão, porque vocês vão ter uma rentabilidade muito boa e por consequência disso, uma aposentadoria tranquila e feliz. Esse é o nosso lema, é gerar felicidade para as pessoas, gerar felicidade para os nossos participantes, principalmente no momento da aposentadoria, de eles terem essa alegria de aposentar, né, Uhum, de se retirar do mercado de trabalho e continuar usufruindo de tudo aquilo que ele construiu junto conosco, né, junto com o nosso trabalho. E nós acreditamos que nós vamos entregar resultados muito bons, pelo menos as pessoas que estão aposentadas hoje, pelo menos que nos procuram, ninguém tem reclamado com relação a essa condição de aposentadoria, de poder usufruir dos benefícios da sim. aposentadoria. Então é isso, né? Vocês que estão ainda nesse processo de construção do seu benefício previdenciário, continue acreditando que nós vamos, sem dúvida nenhuma, entregar todos os resultados
que vocês almejam para que vocês possam usufruir de uma aposentadoria tranquila e feliz. É isso aí, Sandra. Obrigada. Eu A que gente agradeço, Geise. chega ao final, né, do PodPrev. Obrigada pelos esclarecimentos, Sandra. Acho que a gente trouxe bastante, né, informações relevantes para os nossos participantes. Então, a gente convida vocês a continuarem acompanhando a gente aqui no YouTube, né? Se inscreve no nosso canal, deixa o like no seu vídeo, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. Acompanhar a gente também nas outras redes sociais, a gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn também, além daqui do YouTube. No nosso site também está bastante informação. E tem uma coisa, estamos no mês dos 40 anos Ah, é verdade, é da verdade, Previdência é BRB. verdade. E a gente está com uma campanha de 40 anos dentro, né, desse mês de celebração. Ela Sim, vai a abril, vai a maio também. Então, lá no nosso site tem as informações da campanha. Logo que você entra no site, tem um banner da campanha, você clica lá, tem a descrição de como que funciona a campanha, tem adesão, tem indicação, tem para aporte, tem para aumento de percentual, tem tem, para tem. portabilidade, tem brindes aí, né, na campanha também. Então, a gente convida vocês a acessarem o nosso site, a verificar a campanha, e participar também, né, dessa celebração de 40 anos da Previdência É BRB. verdade, Passou 38 anos chamando é Regis, né? verdade. Então é querido por muitas pessoas, por nossos participantes. Então a gente convida vocês a estarem acompanhando, né, nosso site com essas Não, informações. sem dúvida. E assim, e nós estamos chegando aos 40 anos e entregando bons resultados, né? Exato, Isso é exatamente. importante, né? São 40 anos pagando rigorosamente em dia todos os benefícios dos nossos participantes, né, honrando com cada compromisso, entregando também bons resultados de investimentos, né, tanto é que nós estamos crescendo aí a olhos Sim, vistos, né, o plano Brasília Prev, né, esse ano vai superar em muito a barreira dos 1.000 participantes, né, sim, o plano metrô está com mais de 900 participantes também, né, sim. então o CD05 também é outro que vai superar logo a barreira dos 1.000 participantes, ou seja, todos os nossos planos realmente estão crescendo aí a olhos vistos, assim como nós esperamos também que o Regis Prev cresça também nessa mesma proporção. Exatamente, estamos no momento de crescimento, bons Isso, resultados, que é muito bom. Então, continue acompanhando a gente para poder, né, estar participando, né, desse isso. crescimento, dessa celebração nossa também. E não esqueçam de proteger a família, né? O Brasília Prev está aqui para Sim, isso, né? exatamente. Então, lá no nosso site, eu vou deixar o link aqui na descrição, para ficar mais fácil para vocês, e vocês deem uma olhadinha lá e confiram. E qualquer dúvida em relação a isso, né, a gente tem o nosso time de consultores aqui da Previdência BRB que está à disposição. A gente tem nossos canais também de contato, com o 0800, tem o WhatsApp, tem o chat no site, tem e-mail, né? Então, você consegue entrar em contato com a gente por vários canais também. Então, a gente agradece mais uma vez a audiência de vocês, continuem nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.